Agora é com você, pastor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aproveitar que os irmãos ainda estão em pé. Vamos fazer uma leitura aqui na palavra do Senhor. Depois eu faço os meus agradecimentos. Livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Em seu capítulo de número 17. Vamos ler 2 versículos. O número 7. Posterior, o número 8. Jeremias, capítulo 17, versículo número 7. E o versículo também de número 8. Amém? E diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E que ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar o seu fruto. Amém? Pode tomar o seu assento, por favor? Amados, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de retornarmos a esta casa. E como sempre falamos, é uma casa que nós muito respeitamos. Temos um grande carinho, uma grande admiração, um grande amor e um grande respeito por esta casa, pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Bis. Satisfação revê-lo, viu, meu amigo? Pastor Ari também, a esposa de nossa irmã Elisângela, minha pastora Leila, toda a diretoria desses trabalhos, os obreiros aqui. Sempre um prazer poder estar aqui. Ainda mais hoje completa 1 ano e 6 meses que eu tive a honra e o privilégio de batizar o meu filho aqui nesta igreja. Faz 1 ano e 6 meses nós nascemos de novo junto com ele dentro dessas águas. Então é uma igreja que muito nos marcou, continua nos marcando e temos um carinho muito grande e especial. Parabéns ao ciclo de oração. 52 anos não é 52 dias. Tem muita história para contar. Vocês têm mais tempo de grupo do que eu tenho tempo de vida. Então, sei que se eu sentar com as irmãs, muitas histórias, experiências e lições nós aprenderíamos. Trago um abraço da minha esposa. Ela quase conseguiu vir, mas está acometida de uma gripe muito forte, ela e meu filho. Então acharam mais prudente ficar em casa, né? Acredito que estão nos assistindo lá pela página do nosso pastor Luiz, Missão Getsemane. Que trabalho lindo, Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, eu fico honrado com esse convite. E Deus sabe de todas as coisas. Era para nós, a princípio, ter vindo no sábado, mas por conta de serviço não deu para vir. Deus preparou o domingo. Tenho certeza que o mesmo Deus que está falando com vocês neste congresso desde sexta-feira, já está falando também neste último dia de festividade. Amados, esse tema que nos passaram é um tema muito sugestivo, é um tema necessário para os nossos dias. Nesse texto, onde se foi extraído o tema Mulheres Enraizadas, eu estava pedindo a Deus direção acerca de um texto para nós ministrarmos nessa noite. Deus começou a falar comigo através das próprias palavras deste versículo no livro do profeta Jeremias. É bem verdade que a Bíblia, ela fala em algumas linguagens. A Bíblia, ela fala em linguagem figurativa. A Bíblia fala em linguagem literal. Jesus falou através de parábolas, de histórias. Deus sempre se preocupou de falar de uma forma que nós pudéssemos entender e compreender a mensagem de Cristo para nós.
dentro dessas linguagens que a Bíblia nos apresenta e que Deus usa para falar conosco, nós encontramos uma linguagem figurativa na Bíblia Sagrada, onde a própria Bíblia, ela vai nos comparar a uma árvore. Eu acho interessante esse tipo de linguagem que nós vamos encontrar na Bíblia. No Antigo Testamento, em diversas passagens, nós somos comparados a uma árvore. Até o próprio Cristo, em suas pregações e seu ministério terreno, ele pregou nos comparando a uma árvore. Se lemos a Bíblia, em Mateus, por exemplo, capítulo 17, Jesus começa nos comparando a uma árvore que é conhecida pelos seus frutos, sendo os seus frutos bons ou sendo os seus frutos ruins. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 13, Jesus falou acerca de uma árvore que era estéril e que queriam arrancar aquela árvore porque ela é estéril, mas Jesus disse para não arrancá-la, porque ela voltaria a frutificar. Jesus volta a falar em árvore em Mateus capítulo 13, quando ele fala acerca do grão de mostarda. Se lemos a Bíblia nos Salmos, primeiro no verso de número 3, na parte A, o salmista também ele vai dizer que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Não somente o salmista, mas o profeta Isaías, no capítulo 61 e no verso 3, ele também diz que nós somos como árvores de justiça, e ele diz que nós somos plantações do Senhor. Em Lucas capítulo 8, verso 24, acontece um milagre de Jesus. E esse milagre é um milagre que me chama muito a atenção, porque vão levar um cego de nascença até a presença de Jesus. Malaquias capítulo 3, verso 6, diz que Deus, ele não muda, ele é um Deus imutável, é um Deus que cura, é um Deus que curou, é um Deus que continuará curando. Nesse texto, em Lucas capítulo 8, eles levam um cego até Jesus. Jesus vai expressar uma maneira de milagre na vida daquele cego, quando Jesus cospe na terra, faz uma lama, passa nos olhos daquele cego e fala para ele se lavar no tanque. Quando aquele cego vai e se lava no tanque, na expectativa das pessoas que estão ali ao redor de Cristo, assistindo aquele fato inédito, é que aquele cego voltasse a enxergar imediatamente. Mas o texto diz em Lucas, que antes dos seus olhos carnais se abrirem, ele olhou e ele não viu pessoas comuns, ele não viu homens e mulheres normais. O texto diz em Lucas capítulo 8, que ele levantando os seus olhos, ele disse: eu vejo homens, mas não vejo de uma maneira normal, eu os vejo como árvores, e essas árvores não estão paradas, essas árvores estão andando. Ele tem uma visão transcendental, ele tem uma visão espiritual, aonde ele olha para a humanidade, aonde ele olha para as pessoas que estão ali, e ele está dizendo: eu estou vendo árvores, não homens, mas árvores, e essas árvores estão se movendo. Depois Jesus vai orar por ele novamente, e ele volta à visão natural, onde ele vê as pessoas normal. Então perceba que no mundo espiritual, nós não somos homens ou mulheres comuns. No mundo espiritual, nós somos vistos como árvores. Jesus nos compara como árvores. A Bíblia nos compara como árvores. E por que a Bíblia faz essa comparação? É isso que está descrito no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 17, no verso de número 8. Algumas características dessa comparação que a Bíblia nos faz, nos tendo como uma árvore. A primeira característica que nós encontramos, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, é que na primeira parte do versículo 8 ele diz: porque ela será como árvore plantada
junto a ribeiros ou junto às águas. A linguagem que o profeta Jeremias usa, dizendo que essa árvore é plantada junto a águas, é a mesma linguagem do salmista que diz que será plantada junto a ribeiros. É a mesma linguagem do profeta Isaías, que diz que é uma plantação do Senhor. Então olha aqui para mim, se a Bíblia me compara como uma árvore, se no mundo espiritual eu sou visto como uma árvore, a primeira característica dentro desse versículo é que Deus é quem planta esta árvore. Esta plantação não é feita pela mão do homem, mas essa plantação é feita pela mão de Deus. Pastor Tiago Rocha, o que isso quer dizer? Que se eu sou uma árvore e eu sou plantada pela mão de Deus, isso quer dizer que eu estou aonde eu estou, não por acaso, mas sim porque Deus me colocou aonde Ele gostaria que eu estivesse. Nós vivemos uma crise social, uma crise existencial, de pessoas que duvidam ou questionam a sua existência, dizendo: porque eu estou aonde eu estou, porque eu estou no mesmo lugar, porque eu estou nesta casa, porque eu estou nesse casamento, porque eu estou nessa família, porque eu estou nessa igreja, porque eu estou nesse grupo ainda. Você está porque o Senhor te plantou, e você está exatamente no lugar aonde Deus gostaria que você estivesse. Mesmo que eu preciso entender que nem sempre o lugar aonde Deus vai me colocar é o lugar aonde eu gostaria de estar, mas se eu estou neste lugar, pode ter certeza, há um propósito de Deus para que isso aconteça. Há um propósito maior de você estar aonde você está. Na Bíblia não existe coincidência. Se você está aonde você está, tenha certeza, foi porque Deus te plantou neste lugar. Foi como o profeta Isaías disse: eu sou plantação do Senhor. Para plantar-se algo não se planta apenas pela palavra, mas para plantar-se algo precisa pegar a semente na mão, precisa cultivar a terra, plantar na terra. Olha o cuidado que Deus teve ao plantar você. Isso me lembra a criação em Gênesis, porque em Gênesis Deus foi trazendo a existência pelo poder da sua palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: haja água e houve água, haja terra e houve terra. Mas na criação do homem, Gênesis capítulo 2, do versículo 7, ele diz: vamos fazer alguém a nossa imagem e a semelhança. E diz lá Gênesis 2:7, e Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o seu espírito, soprou nele a sua glória. Deixa eu te dizer, você não é apenas um qualquer arbusto, qualquer matagal que está perdido por aí. Tu é a árvore que Deus plantou, filha. Tu é a árvore que Deus plantou, filha. E Deus, quando plantou, investiu em você. Então não é qualquer vento que vai te arrancar da onde você está, não é qualquer prova que vai te tirar da onde você está. Você é plantação das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Pastor Tiago, o que significa ser plantado por Deus? Quer dizer que quando você é plantado, você não está à deriva. Quando você é plantado, você não está à solta. Quando você é plantado, você não é qualquer arbusto que está por cima da terra, sem ter raízes fincadas. Quando a Bíblia fala de você estar plantado pelo Senhor, ela fala de você ter estabilidade, não inconsistência. Se Deus te plantou, o que Deus busca de você é estabilidade, não inconsistência. Porque quem é inconstante é arrancado de um lugar e colocado em outro. Quem é inconsistente não fica no mesmo lugar. Quem é inconsistente não aguenta passar por aquilo que tem que passar. Mas se Deus plantou você, Ele está querendo de mim, de você, estabilidade. Deus está dizendo: tenha estabilidade emocional, tenha estabilidade espiritual, tenha estabilidade. Você é a árvore plantada pela mão de Deus. Estabilidade e não inconsistência. Quando a Bíblia fala de estabilidade, se somos árvores plantadas por Deus,
Eu preciso ter estabilidade, controle sobre as minhas emoções, controle sobre a minha espiritualidade, controle sobre o meu ministério, controle sobre a minha casa, controle sobre a minha família, controle sobre os meus relacionamentos e não inconsistência. Um dos maiores problemas hoje da sociedade que nós enfrentamos é a inconsistência. E como é difícil você viver com alguém que é inconstante. Alguém que um dia está de um jeito, do outro dia está de outro jeito. Alguém que no congresso é uma bênção da glória, está todo alegre, mas passou o congresso, acabou a estabilidade, volta a inconsistência. E a proposta de Deus é, se tu é plantado, então tu tem que ter estabilidade, não inconsistência. E para ter essa estabilidade, não é apenas sexta, sábado e domingo e dias de congresso, e agora você só estável no 53º ano, no ano que vem, não. A proposta de Deus é, se eu sou raiz, se eu sou árvore, se eu sou projeto de Deus, eu preciso ter estabilidade. A mesma alegria que eu participo do congresso, é a mesma alegria que eu vou participar dos demais cultos, mesmo não sendo congresso. A mesma estabilidade, a mesma alegria que eu tenho dentro da igreja, é a mesma alegria que eu vou ter dentro da minha casa. A mesma pessoa abençoada que eu sou dentro da igreja, é a mesma pessoa abençoada que eu vou ser dentro da minha casa. Eu preciso ter estabilidade. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: determinando tu alguma coisa, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Não dá para viver de instabilidade, porque quem vive de estabilidade, qualquer vento te derruba. Agora, quem é constante e sabe do propósito de Deus, diz assim, Isaías 43, pode soprar o vento, pode vir a tempestade, pode se levantar o fogo, mas eu não saio do lugar da onde Deus me colocou. Deus te plantou, filha, Deus te plantou, filho, então fica no lugar aonde Deus te colocou. Homens e mulheres enraizados conhecem que quem tem a ordem, quem tem o controle da sua vida é o próprio Senhor, e confia nos planos de Deus. Pastor Tiago, não é tão simples assim, porque eu estou em um lugar aonde bate o vento, aonde bate a tempestade, irmãos, mas pode até bater, mas não te derruba. Crente é igual palmeira. Já viu palmeira? Quando o vento bate, ele enverga de um lado, enverga do outro, vai para frente, vai para trás, mas quando o vento passa, ele continua de pé no mesmo lugar. Por quê? Porque quem te plantou foi o Senhor, quem te plantou foi Deus, quem te plantou foi o Espírito Santo. Você é árvore plantada pelo Senhor, e a Bíblia faz questão de dizer, Isaías 61 verso 3, vocês são plantação do Senhor. Salmos 1 verso 3, árvore plantada pela mão de Deus. Jeremias 17:8, foi plantada pela mão do próprio Senhor. Então, pelo amor de Deus, levanta essa cabeça, coloca um sorriso no rosto, sacode essa poeira, porque você não é obra da existência, você não nasceu por acaso, você não veio à existência por causa de um não, você é plantação da mão do Senhor. Aleluia. Plantação de Deus. Pastor, não gostam de mim, mas você é plantação de Deus. Pastor, não vão com a minha cara, mas você é plantação de Deus. Pastor, mas não, você é o que Deus quer que você seja. Plantação e acabou. Deus te plantou. E planta que Deus planta, árvore que Deus planta, só Ele arranca, ninguém mais tira. Eu achei lindo isso daqui no texto. Segunda característica dessa árvore, as suas raízes são profundas. O texto diz que ela estende as suas raízes para o ribeiro. A raiz desta árvore que é plantada por Deus, a raiz desta árvore que está plantada por causa de um propósito. Raiz na Bíblia fala de intimidade, profundidade e sustento.
Eu olho aqui para algumas pessoas, e eu posso, de repente, ter a mesma visão que aquele cego, quando teve os seus olhos espirituais abertos, e ver algumas árvores bonitas aqui. Só que você só sabe a história desta árvore, não por aquilo que você vê por fora, mas pela sua raiz que está fincada por dentro. Quando você joga uma semente na terra, e quem já semeou, já vivenciou essa experiência. Quando você joga uma semente na terra, antes de ela brotar para fora, primeiro ela vai crescer para dentro. E qual é o problema de crescer para dentro? É que para crescer essa raiz, muitas vezes ela não será vista, não será enxergada, não será notada, não será percebida, mas mesmo assim, isso não impede o seu crescimento. Uma árvore plantada que as suas raízes vão ficando na terra, essa raiz que começa a crescer para baixo, ela precisa se esforçar para crescer. Por que se esforçar, pastor Tiago? Porque quando ela começa a crescer, ela pode encontrar algumas pedras na terra, ela pode encontrar uma área rochosa na terra, e ela precisa se esforçar para continuar crescendo, até encontrar os ribeiros de água para ela se sustentar, e isso não é fácil, isso não é tão simples, porque isso requer esforço, isso requer força, isso requer resiliência, vontade de sobreviver. Então a maior luta que ela vai travar, não é depois que ela alcançar o ribeiro e a sua copa sair para fora da terra, não. A maior luta que ela trava é dentro da terra, onde ninguém vê. Quando a gente fala de mulheres enraizadas, quando nós falamos de crentes enraizados, de homens enraizados, de pessoas enraizadas, muitas vezes são pessoas que travam as suas maiores lutas aonde ninguém vê, suas maiores provas aonde ninguém vê, as suas maiores batalhas aonde ninguém vê. Porque nós temos uma facilidade de sorrir por fora, mas as nossas maiores batalhas e nossas maiores lutas, nós travamos por dentro. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Em Lucas capítulo 15, versos de número 8, diz que uma mulher precisou travar uma batalha com ela mesma, para achar algo que ela tinha perdido. E ela só pôde encontrar este algo que ela tinha perdido quando ela fechou as portas da sua casa. E a batalha que ela travou foi ela com ela mesma, até ela encontrar algo dentro dela que ela tinha perdido, uma dracma. Para isso a Bíblia diz que ela precisou acender uma candeia e varrer a casa e buscar incessantemente até encontrar. Só que o que ela perdeu está dentro de casa, e quem passa pelo lado de fora não sabe o que acontece pelo lado de dentro. Essa mulher está com a luz apagada dentro de casa, está com a casa suja pelo lado de dentro, mas quem passa pelo lado de fora não tem essa percepção. Aí Lucas capítulo 15, verso 8, Jesus começa a dizer, ela resolveu mudar, e a primeira coisa que ela fez foi lutar com ela mesma. O que ela fez? Acendeu a candeia. Eu consigo ver a sua casa pelo lado de fora, mas Jesus consegue vê-la pelo lado de dentro. Eu vejo pelo lado de fora, eu vejo um sorriso no seu rosto, eu vejo um brilho no seu olhar, eu vejo uma roupa elegante que você vem para vir para a igreja, e eu penso, está tudo bem com ele, está tudo bem com ela, mas por dentro só você sabe como está a sua casa. Tem muita gente que está com a luz apagada já há muito tempo, e luz na Bíblia fala de alegria, fala de felicidade, fala de estabilidade. Tem muita gente que expõe uma coisa por fora, mas quando por dentro está dilacerado, está arrebentado, está destruído, está amargurado, está entristecido,
entristecido, com o coração gritando e a alma abatida. Mas eu louvo a Deus porque nós servimos a um Deus que, como ele disse no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, ele não olha só aquilo que a gente apresenta por fora. Se ele nos plantou, é porque ele nos conhece desde quando nós éramos semente. Ele sabe quem nós somos por dentro. Ele sabe quantas vezes nós choramos escondidos em nossos quartos. Ele sabe quantas vezes foram para a cozinha, quantas vezes foram para a sala, quantas vezes você dirigiu chorando, quantas vezes se trancou no banheiro para chorar para Deus e ninguém lá sabia que você estava lá, mas Deus sabia. Deus sabe de tudo. Provérbios capítulo 15 verso 3, ele tem os seus olhos atentos a todos os momentos. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 17, diz que os seus olhos são como chama de fogo. Aquilo que você não demonstra para o homem, Deus consegue enxergar. E Deus está dizendo para nós nesse encerramento de congresso: ei, você não vai terminar este congresso como uma árvore bonita por fora, com uma folhagem verde bela, mas totalmente entristecida, apodrecida por dentro. Não, Deus veio para restaurar aquilo que está aqui dentro e dizendo: você não vai ser feliz apenas por fora, mas há uma felicidade por dentro também. Não vai ser apenas uma restauração do lado externo, mas uma restauração do lado interno também. É Deus dizendo: eu te conheço por dentro e eu não quero mais você de lamparina apagada, porque lamparina apagada para nada serve. Deus está dizendo: eu vou reacender a chama dentro de você de novo. Vai ter vontade de viver de novo, vontade de lutar de novo, vontade de orar de novo, vontade de ir para a peleja de novo, vontade de sentir Ele de novo. Porque você não está morto, você não está morta, e ainda que estivesse, Ele tem poder para ressuscitar. E ainda que essa árvore tivesse cortada, como diz no livro de Jó, ela voltará a brotar novamente, porque Deus te conhece por dentro e veio para te trazer vida de novo por dentro. Vida de novo por dentro. Vai acender de novo por dentro. Vai voltar a orar e acreditar na oração por dentro. Vai sair do automático, vai sair do comum, vai entrar no incomum, vai entrar no extraordinário. Vai voltar a sentir o que não sentia há muito tempo. Porque sabe qual é o problema? É que a gente vai se acostumando a viver apenas como uma copa, uma folhagem bonita. Tem gente que escuta, mas não acredita, canta, mas não acredita, prega, mas não acredita, vive, mas não acredita. Mas Deus está dizendo: está doendo, né? A raiz para crescer está doendo. É sinal que você está voltando a viver. Vai voltar a acreditar. Vai voltar a acreditar em nome de Jesus. Vai voltar a acreditar. Porque as suas lutas que estão travadas no secreto, elas não vêm para te derrubar, elas vêm para deixar você mais forte. As lutas que nós travamos no secreto não nos deixam vulnerável, elas nos deixam mais fortes. Interessante, pastor Ari e pastor Luiz, é que às vezes nós pensamos que as lutas que nós travamos sozinhos, as lutas que nos machucam, que são as mais difíceis, são aquelas que nós lutamos sozinhos. Elas vêm para nos enfraquecer, mas pelo contrário, elas vêm para nos fortalecer. Quer ver um exemplo da Bíblia? Davi ainda era moço, apacentava as ovelhas de seu pai, sozinho. E sozinho, ele lutou contra um leão. Sozinho, ele lutou contra um urso, para defender o rebanho. Mas ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém filmou, ninguém registrou. Davi lutou sozinho. Mas quando chegou a hora que um exército inteiro se amedrontou por causa de um gigante, Davi olhou para o gigante e disse: eu já venci batalhas maiores no secreto,
não é o gigante que vai me fazer recuar, porque as batalhas no secreto só deixou você mais forte. As orações, as madrugadas te deixou mais forte. As consagrações te deixaram mais forte. O período de jejum te deixou mais forte. Você sozinha em casa, lendo os seus devocionais, escutando os louvores, te deixou mais forte. Pastor Tiago, mas não tinha ninguém lá. Tinha sim. O Espírito Santo estava lá para dizer para você o que ele disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e a minha graça ela te basta. O que você está vencendo sozinho no secreto é o que Deus vai usar para honrar a sua fé, porque quando você pensa que está fraca, é quando você está mais forte. Quando você pensa que está sozinha, é quando a presença de Deus se manifesta em nossa vida. Oh, glória! É por isso, irmão, que eu não reclamo mais. Estou na prova, opa, estou crescendo. Está doendo, mas está crescendo. Estou gemendo, mas está crescendo. Estou chorando, mas está crescendo. Estou apanhando, mas está crescendo. Estou ali na luta, na adversidade, mas eu estou crescendo, confiando no que a Bíblia diz em Salmo 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Eu posso até chorar, mas nós não vamos parar de caminhar. Podem até ver a gente chorando, mas não vão ver a gente parado. Podem ver a gente chorando, mas não vão ver a gente desistindo. Podem ver a gente chorando, mas não vão ver a gente fracassado. Por quê? Porque mesmo chorando, o Senhor nos dará força para continuar caminhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque quem me plantou foi Ele, e quem me sustenta é Ele também. E quem me ajuda a fazer com que as minhas raízes cresçam é Ele também. E como é que essa raiz cresce, pastor? Você que já plantou sabe. Você precisa adubar a terra, vitamina para a terra, alimento para a terra. E qual é o alimento que faz a nossa raiz crescer? Palavra de Deus. A palavra é o alimento que nos sustenta. A palavra de Deus é o que nos dá força. A palavra de Deus é quem faz o inimigo correr. A palavra de Deus é quem faz o inimigo ser envergonhado. Jesus, na sua fragilidade como homem, Mateus capítulo 4, foi ser tentado pelo diabo, mas Jesus venceu através da sua palavra. Jesus dizia para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus é alimento para você nessa noite. Então coma dessa palavra e seja fortificado pelo Espírito Santo de Deus. Terceira característica, para a gente encerrar, as duas. Terceira, o texto diz que essa árvore foi plantada, ela estendeu as suas raízes, quer dizer que ela cresceu, ficou forte, ficou fortificada. E quando essa raiz ficou fortificada, diz o texto, ela não tem medo quando vem um calor, mas a sua folha fica sempre verde. Ela não receia quando vem um calor. Por quê, pastor? Porque o texto é categórico e diz: em nada está na Bíblia por acaso. O texto diz que ela se esforçou para crescer até achar o ribeiro das águas. Jeremias 17:8. Salmos 1, verso 3. Plantada junto a ribeiros de águas. Por que Jesus plantou perto a ribeiros de água?
A água sustenta e alimenta a raiz, mesmo que ninguém esteja vendo. E se essa raiz não achar água, ela morre. Então ela precisa encontrar água. É a água que a sustenta. Aí João capítulo 4, Jesus vai entrando em Samaria, e ele vê uma mulher do lado do poço de Jacó, e ele vai falar com aquela mulher dizendo: está vendo essa água que você está pegando nesse poço? Essa água aí só resolve o teu problema agora, mas amanhã vai voltar a te dar sede, e se você não vier buscar água de novo, amanhã você vai morrer seca. Jesus falou para ela. Só que Jesus disse: essa é a água que você está buscando, mas a água que eu tenho para te oferecer, você bebe dela hoje, e você não fica seca hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, nem depois de amanhã. Por quê? Porque se você bebe da água que eu te der, você não fica com uma sequidão por dentro, mas dentro de você se forma uma fonte, e essa fonte não para de jorrar, e não é uma água natural, mas é uma água viva, porque quem bebe desta água jamais terá sede. Então, para esta árvore ficar de pé, ela precisa beber da água da vida. Em João capítulo 7, Jesus também disse, quando ele entrou no templo e disse: eu sou a fonte de água viva, e quem beber dessa água jamais terá sede. A água é vida. Quem bebe dessa água tem vida no seu espírito, tem vida na sua alma e tem vida no seu corpo. E qual que isso significa, pastor? Que quem bebe dessa água tem vida, e quem tem vida não receia quando vem um calor. E por que não receia quando vem um calor? Porque a sua folha fica sempre verde. Vamos fazer um algo aqui? Eu não sou daqueles pregador, irmãos, não sou daqueles pregador. Olha para o seu irmão e fala assim: olha, pastor, não sou. Nada contra quem faz, eu não gosto, não faço. Mas eu vou pedir uma vez, não precisa falar nada, mas olha para alguém que está perto de você. Como diz os mineiros, olha na butuca dos olhos dele, olha na butuca dos olhos dela assim, mas não diga nada, só olha. Só olha. Olhou? Agora olha aqui para mim. Eu pedi para você, e por que você sorriu? Eu falei, olha, tem gente que já olhou assim e a boca já abriu. Sabe o que é isso? É sinal que a sua folha está verde, porque as suas raízes estão fincadas na água do Espírito. Então tem gente aqui passando prova, tem gente aqui com dificuldade, tem gente aqui que está atravessando tempestade, tem gente aqui fazendo um propósito de oração de madrugada. E se eu perguntar aqui, quem tem luta, todo mundo vai levantar a mão. Mas mesmo com as lutas, olha você com um sorriso no rosto, é sinal que a sua folha está sempre verde. Posso ouvir um glória a Deus? A gente encerrar, que eu quero orar com vocês ainda, se o pastor me permitir. Então, quando a sua raiz está fincada nessa água, ela cresceu e alcançou vida. Essa vida trouxe para ela uma alegria. Como diz o saudoso irmão Lázaro, a gente vai passando pela prova, dando glória. As irmãs cantaram algo semelhante aqui, não foi? A gente vai passando pela prova, dando glória. Pronto, isso é coisa de doido, é coisa de crente. Crente às vezes está desempregado, mas está dando glória. Está no vermelho, mas está dando glória. Bateu o carro, mas está dando glória. Foi mandado embora da empresa, mas está dando glória. Está doente, mas está dando glória. Até velórios de crente tem crente dando glória. Se bobear, até o defunto levanta para dar glória junto. O negócio de crente é diferente, a sua folha está sempre. Agora lá, irmãos, que coisa linda. E no ano da sequidão, não se cansa e nem deixa de dar o seu fruto. Ei, irmãos, ser uma folha, ser uma árvore bonita, vistosa, na primavera é lindo.
No outono é a coisa mais linda, fica aquele colorido bonito. A gente que é fotógrafo ama tirar foto no outono, assim, é umas cores lindas. Mas quando chega o inverno, que as folhas caem, e você olha assim para a árvore e você não vê mais folha, você não vê mais flor. Você fala assim, gente do céu, é o ano da sequidão que chegou. Mas mesmo no ano da sequidão, mesmo quando não tem folhas, mesmo quando não tem flores, ainda tem vida naquela árvore. E ela fica firme, constante, porque aí vem aquele texto que eu amo, o livro de Cantares, capítulo 2. O ano da sequidão, ele não é eterno, é só uma fase e ela passa. E depois que passa um ano da sequidão, lembra do que diz o escritor aos Cantares? Passam-se o vento, passam-se a estação do inverno, olham para a oliveira, ela começa a florescer novamente, anunciando que a primavera está chegando, porque um novo tempo de cantar está sobre aquela árvore. É a mensagem de Deus para nós essa noite. Há um novo tempo de cantar para algumas pessoas que estão enraizadas aqui, que atravessaram uma sequidão terrível, irmãos, que atravessaram uma prova terrível, mas você continuou firme, e as suas raízes estão fincadas, e bebendo da água da vida, e Deus está dizendo, é um novo tempo, é uma nova era, é um novo momento, é uma nova vida. Vida de quê, pastor? Chegou a hora de frutificar. Você passou por todo o processo, você aguentou firme, você cresceu, você floresceu, o fruto começou ali, vai, não vai, mas agora Deus já bateu o martelo, é tempo de nós frutificarmos, porque temos raízes no Espírito Santo. E se eu falar para você que Deus te chamou para frutificar, a Bíblia diz assim em João capítulo 15, verso 16. Ah, como eu amo esse versículo. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. E vos nomeei, quer dizer, eu vos dei um nome, para que você vá e dê fruto. Então Deus te chamou para você dar fruto. Deus te chamou para você dar, só a igreja, 1, 2, 3, Deus te chamou para você dar fruto. Só que o texto continua dizendo, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, vírgula, e o fruto permaneça. Ou seja, o que Deus te chamou para gerar não vai acabar amanhã. O que Deus te chamou para gerar não vai acabar daqui uma semana. O que Deus te chamou para frutificar não vai acabar daqui um mês. O fruto das vossas mãos vão permanecer, porque Deus te chamou para frutificar, e este fruto permanecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então você é a árvore que Deus plantou, que cresceu, que venceu obstáculos, que alcançou ribeiros, que bebeu da água, que tem vida dentro e tem vida fora também, e você floresceu. Aí Deus preparou esse 52º congresso para te dizer, a partir desse ano, é ano de frutificar. Você acredita nessa palavra? A gente pode orar, pastor Luiz, pode orar, pastor Ari, por gentileza, fique em pé comigo. Deus te chamou para frutificar. Você vai frutificar aqui dentro desta igreja. Você vai frutificar dentro deste grupo. Águas cristalinas, isso? Fonte. É porque a água, a fonte não acaba, né? A fonte está sempre jorrando, pastor. Meu irmão,
Se tu é a árvore, se tu está na fonte da cristalina, então vai ter vida. E principalmente, Deus te chamou para você frutificar dentro da tua casa também. Vai ter frutos nas tuas mãos, e esses frutos vão permanecer. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja, mas especialmente, ou especificamente, eu queria orar por todas as mulheres que aqui estão. Mulheres enraizadas, como é o tema deste congresso. Então, com a permissão do pastor Luiz, pastor Ari, chamar todas as mulheres aqui na frente, as que estão no grupo e as que não estão também, as que nos visitam essa noite, você que ainda, pastor, nem crente eu sou, mas tu é mulher, vem aqui. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos abençoar a vida de vocês. Glória a Deus, pode vir aqui. Aleluia. Isso, suba aqui, eu quero orar por vocês. Porque será um ano de frutificação. Essa palavra é profética, irmãos. Sei que o pastor Sivaldo entregou tudo aqui ontem. Sei que a missionária que pregou na sexta também deu lugar. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, o final das coisas é melhor do que o início delas. Deus veio preparando você esses 3 dias para te dizer que hoje você recebe autorização dos céus para frutificar. Oh, glória ao Senhor Jesus. Pode tomar essa frente aqui, fica de frente para mim aqui, ó, no altar, isso, pode ficar de frente para nós. Glória a Deus, aleluias. Meu Deus do céu, eu estou vendo um monte de árvore aqui, Jesus, olha a coisa linda. Aleluia. Nós vamos orar por vocês. Isso, se vocês puderem, deem as mãos nesta noite. E vai dizendo, Senhor, o Senhor me chamou para frutificar. Você pode fechar os seus olhos e começa a orar. Diga, Deus, eu recebo essa palavra, eu vou começar a frutificar a partir de hoje. O Senhor me chamou para frutificar. Porque Deus chamou mulheres com raízes, mulheres fortes. Quem disse que as mulheres é o sexo mais frágil? De frágil não tem nada. Vocês são fortes como raízes fortes. Deus te fez como uma fortaleza. Deus te fez como um sustento. Tem famílias aqui que só estão de pé por causa das suas orações. Tem casamentos aqui que só estão de pé por causa das suas orações. Tem pessoas e filhos que só estão de pé por causa das suas orações, porque vocês são fortes em Cristo Jesus. Deus chamou vocês, mulheres enraizadas, como mulheres fortes. Então, em nome de Jesus, receba essa fortaleza aqui nesta noite. Sejam fortificadas pelo Espírito Santo. Vocês nasceram para brilhar, nasceram para dar certo, nasceram para serem mulheres de sucesso, nasceram para crescer, nasceram para fazer a diferença nessa terra, nasceram com um chamado, nasceram com um ministério, nasceram com uma chama viva dentro de vocês. Então, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora por cada mulher que está aqui diante do teu altar, por cada mulher que está aqui, meu Pai, de frente, em cima desse altar. Nós te clamamos agora, Pai. O tema é mulheres enraizadas. Aqui estão mulheres fortes, mulheres destemidas, que tinham muita coisa para desistir, mas não desistiram, que podiam ter fracassado, mas não fracassaram, que podiam ter abandonado, mas não abandonaram, que poderiam ter pulado do barco, mas não pularam, e aqui estão aqui, Senhor, porque o Senhor as sustentou, porque o Senhor as levantou, porque o Senhor as protegeu. Alamachura calamacalamacébia, elebore calamaturia, céu e calabai. Elas cantaram pedindo avivamento aqui, Senhor. Elas cantaram pedindo renovo, elas cantaram pedindo a unção. Então derrama da tua unção agora, derrama, Espírito Santo, da tua unção, e aviva elas agora. Aviva o ciclo da oração. Aviva, Senhor, agora essas vozes. Aviva, Senhor, agora esses pés. Renova essas mãos, renova essas mãos, renova as forças, renova elas agora. Agora, alabara suribi calabai, renova elas agora, que elas sejam renovadas agora, renova
renovadas pelo Espírito, renovada pelo teu poder, renovada pela tua mão, renovada pela tua graça, renovada pela tua plenitude, renovada pelo poder do céu agora. Nós oramos agora, Senhor, vem restaurando, vem restaurando, vem restaurando, curando cada ferida, curando, Senhor, cada machucado, curando, meu Deus, cada alma que está batida, levantando agora, fazendo um milagre agora, Pai, cada uma que está aqui, representando a sua casa, representando a sua família, eu te peço agora, enquanto elas oram aqui no altar, visita a casa delas, visita a família delas, visita o marido delas, visita os filhos, visita os pais, Senhor, as que tem, Senhor, faça um milagre agora, em nome de Jesus. Olha o renovo, olha Deus renovando, olha Deus renovando, olha Deus renovando, olha Deus renovando, olha Deus renovando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mulheres Enraizadas 2025, eu nasci para frutificar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Levante suas mãos para o céu. Levanta, levanta. Levanta suas mãos para o céu. Você vai declarar aqui nesta noite. Você vai dizer assim: eu estou enraizada em nome de Jesus. E depois você vai dizer: eu nasci para frutificar. Você vai dizer: eu estou enraizada e eu nasci para frutificar. Eu estou enraizada e eu nasci para frutificar. Vamos lá? 1, 2, 3, grita! Para frutificar mais uma vez, eu estou enraizada e eu nasci para frutificar mais uma vez. Eu nasci para frutificar. Quem acredita, aplauda o Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Que Deus abençoe.